O nome do livro é A República das Milícias, dos Esquadrões da Morte, a Era Bolsonaro, editora Todavia. O autor é o meu convidado do Conversas do Meio esta semana, Bruno Paes Manso, jornalista, escritor, pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo. Bruno e eu fomos colegas de redação no estado de São Paulo. Ele é uma coisa rara. Ele é um jornalista especializado em cobertura de polícia que é profundamente sensível, que olha para a questão da polícia, da cobertura da criminalidade, quase que com um olhar de sociólogo, mais do que antropólogo, um olhar de sociólogo. Alguém querendo entender o que aquilo está dizendo, não só a respeito de cada uma daquelas pessoas, porque sempre houve muito a sensibilidade de compreender quem eram as vítimas daqueles crimes, mas também o que aquilo conta a respeito da nossa sociedade. Por isso, de certa forma, não tem nenhuma surpresa que o Bruno faça esse salto. Ele continua sendo jornalista, ele não deixa de ser jornalista em momento algum. Mas ele faz esse salto e se torna também um acadêmico, um pesquisador da violência urbana para tentar entender que Brasil é esse que nós construímos. Num determinado momento, ali no final da entrevista, ele cita um colega nosso, o jornalista Mário Sérgio Conte, que parece que classificou o livro dele como o livro mais triste do ano. Talvez seja. Sabe, Rio de Janeiro e São Paulo são muito parecidos em muitos aspectos. E são muito diferentes também. O tipo de violência que as duas cidades abarcam, que atingem principalmente as populações mais pobres, são violências muito parecidas. A maneira como certos grupos de dentro das polícias lidam com as populações mais pobres é muito parecido. Essa cultura do Esquadrão da Morte é típica de ambas as capitais. Mas no Rio, de alguma forma, principalmente nesse século, se desponta essa cultura que é a cultura das milícias. Uma cultura que está substituindo os grandes grupos de tráfico de droga da cidade, inclusive no negócio do tráfico de droga, que hoje é coordenado por gente que vem das polícias. Milícias estão por trás, por exemplo, do assassinato da vereadora Marielle Franco. Milícias já comandam boa parte dos territórios do estado do Rio que não são comandados pelo Estado. Milícias são profundamente ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. E essa é a história que Bruno Paes Manso nos conta. Bruno Paes Manso, muito obrigado por ter aceitado a conversa. Bruno. Prazer falar com você, estava com saudade. Pois é, cara, quanto tempo das redações para... Cara, que livraço. Parabéns. E deixa eu começar. Você faz uma descrição, me parece muito feliz. A gente costuma olhar para milícias, para tráfico de drogas, para essa coisa, tudo como criminalidade, né? E, no entanto, você faz uma observação que me parece muito pertinente, e particularmente pertinente para entender a política brasileira de hoje, que é, no caso específico das milícias do Rio de Janeiro, existe uma ideologia por trás delas. Como é que você descreve essa ideologia? Olha, eu acho que é uma ideologia que se forma nas cidades a partir do processo de urbanização brasileiro, né? Quando vem muita gente chegando nas grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, a partir dos anos 60, e essa ideologia se forma através do medo das pessoas do crime e do medo das pessoas do crescimento dessa cidade desordenada que começa a ocorrer a partir dos anos 60, com
com a chegada de pessoas das zonas rurais no Brasil e o receio de que esses centros urbanos virariam uma imensa desordem, né? Já vem de lá a formação dos primeiros esquadrões da morte, os grupos de extermínio na Baixada, depois, em São Paulo, inclusive, tem um processo paralelo com o surgimento dos esquadrões da morte dessa forma. E com essa ideia muito forte e muito cara ao brasileiro de que a violência, ao invés de ser um problema, pode ser uma solução para o restabelecimento de uma autoridade e para o estabelecimento de uma ordem, né, diante da ameaça do caos, da desordem. Então, isso, de alguma forma, vem se formando, e quando a nova república é instaurada, se tem a ideia de que isso vai se fragilizar e vai se perder, inclusive com a Constituição de 88, com o controle das polícias. O Núcleo de Estudos da Violência, inclusive, foi formado nessa época com essa pergunta: como é que a democracia vai servir para restituir os direitos civis, controlar os excessos, esse autoritarismo entranhado, né, na sociedade brasileira. E o que acontece é que, ao longo dos anos, isso não só não acaba, como se fortalece de alguma forma. E vem culminar, depois de 33 anos de nova república, com a eleição do Jair Bolsonaro, que era uma pessoa que nunca teve grande popularidade, mas sim o suficiente para ser eleito deputado, né? E que nacionalmente explode de popularidade em 2018, justamente a pessoa que representava a antítese da política, né? A antítese das instituições democráticas, e que se faz politicamente justamente com essa ideia de que a violência é um instrumento para o estabelecimento da ordem, essa violência paramilitar que ele sempre pregou e fez apologia ao longo da carreira, né? Então, ao mesmo tempo, fazia parte de um grupo da linha dura das Forças Armadas, que dialogava com o brilhante Ustra, que passou a dialogar com Olavo de Carvalho, que falava de uma conspiração gramsciana, ao mesmo tempo que falava sobre os comunistas vencendo a guerra mais importante, que era a guerra ideológica. Tudo isso passa a dialogar e ele vira o grande representante antissistema, né, anti-Nova República, e essa autoridade seria resgatada pelo uso dessa violência redentora diante de uma depressão coletiva que o Brasil chegou em 2018, com crise política, crise econômica, crise fiscal. Ele aparece como redentor, como capaz de restabelecer a ameaça de desordem, restabelecer a autoridade perdida, com essa postura mais autoritária e violenta, né? Então ele, de alguma forma, essa ideologia da violência redentora, paramilitar, mesmo que a despeito de desrespeitar a lei, independente da Constituição, a pessoa que se coloca como uma autoridade capaz de resgatar essa ordem ameaçada e perdida, né? E o paralelo que eu faço é um pouco por aí. Pois é, quando você faz umas observações que me parecem super pertinentes, porque antes de haver o Bolsonaro presidente, existem essas comunidades carentes cariocas onde as milícias começam a se instaurar, e ali essa ideologia é um pouco mais prática, né? No sentido de que a mensagem dela é mais clara, não é uma coisa vaga de em algum lugar distante nós usaremos violência contra o crime, contra os homens maus. Quando a gente está falando de uma favela, a gente está falando de uma coisa muito mais concreta, né? O crime está na porta da casa das pessoas, né? O tráfico está presente, os assaltos. É um ambiente no qual o Estado está ausente. Então, nesse sentido, quando as milícias começam a se instaurar, a coisa é mais prática. Tem uma aposta ali que é uma aposta que, no fim das contas, isso me parece que é a sua conclusão, é uma aposta, sejamos práticos, a política não resolve o problema. A gente tem que usar força. É força que resolve o problema. É essa um pouco a mensagem que as milícias trazem quando estão surgindo, não é?
Sim, e é interessante que, de alguma forma, né, não só as milícias, mas os grupos de extermínio, os esquadrões da morte também tinham essa discussão de, olha, um bandido a menos no mundo, o mundo fica mais seguro, né? O extermínio, o vigilantismo faz parte da história das cidades, inclusive em São Paulo. Em São Paulo havia os justiceiros, né, nos anos 80, que eram figuras muito marcantes nessas regiões e recebiam dinheiros de comerciantes, apoio de comerciantes. Mas por algum motivo, as duas cidades, as duas capitais que tinham uma história de esquadrão, extermínio, justiceiros, polícia violenta paralelas, corriam mais ou menos iguais, tomaram rumos diferentes. Não que São Paulo seja grande maravilha ou grande coisa, mas comparado pelo menos com o Rio, foi bem diferente o percurso que tomou. E, às vezes, assim, a história das periferias daqui de São Paulo e a do Rio, eu acho que são um pouco diferentes, né? Apesar das duas terem crescido de forma desordenada e causarem e despertarem um medo nas cidades da mesma forma. Só que São Paulo também houve até pela característica econômica da cidade, industrial, se formou uma base proletária muito forte, uma base de classes e dos movimentos sociais muito consistente. As igrejas, a teologia da libertação e as comunidades eclesiais de base tiveram um papel muito forte nas periferias, né, e vieram a dar origem ao Partido dos Trabalhadores, aos partidos de esquerda, ao próprio PSDB. Você teve os partidos da Nova República vindo dessa origem sindical e religiosa, né, a Igreja Católica aqui de São Paulo, né, um papel importante, Lula desponta de lá, e uma série de outras lideranças. Então, nos territórios em São Paulo, o criminoso ou o vendedor de drogas, mesmo quando a droga explode e vira um capital bastante significativo, eles têm que dividir espaço político e liderança política com esses grupos. No caso do Rio, né, que também a droga chega com força, você tem uma história do Comando Vermelho que já é diferente, já é um modelo de negócio mais promissor, você tem uma relação muito mais clientelista com esses grupos, né, e com essas associações de bairro que passam a se relacionar com os governadores desde a época de Carlos Lacerda em diante, numa espécie de troca de favores eleitorais. Então, as associações se formavam, passavam a se relacionar com o político em troca de luz, água, benfeitorias, investimentos, enquanto eles, principalmente a partir da redemocratização, passam a garantir votos, eleger parlamentares e tudo mais. Isso forma muito a dinâmica dos partidos e dos líderes políticos do Rio de Janeiro, né? Acaba sendo uma estrutura, talvez, diante e por causa da questão do perfil econômico e político mesmo, de ex-capital, né, de desestruturação completa da estrutura política que havia até 1960, né, você tem uma outra forma de relação, e essas associações de bairro passam a ser cooptadas pelas milícias e pelos grupos criminosos, inclusive, né? Então, essa relação com essas associações já têm uma relação com o crime quando o crime começa a ganhar dinheiro. Muitas delas, claro que não dá para generalizar. E se estabelece uma relação diversa, né? Diferente. Então, vai ter uma relação mais populista, clientelista e mais aberta a ingresso do crime, né? Do crime por meio dessa relação que foi estabelecida. Então vamos pegar aqui, vamos começar a contar essa história. Deixa eu pedir antes um pouco de definição. Quando a gente está falando de milícia, Bruno, a gente está falando do quê? Olha, eu falo de milícia, o nome inclusive foi dado por jornalistas, né? Porque milícia, a conotação, você tem uma questão até histórica mais ligada a uma espécie de resistência ao Estado, né? Tem uma conotação até politicamente positiva, de resistência ao autoritarismo e tudo mais. Mas essa foi um nome dado pelo jornalismo, mas que pegou, né?
e me parece definir um modelo de negócio moderno das polícias, que já vinham ganhando dinheiro na cena criminal de diversas formas, desde parceria com a contravenção, até por meio do arrego e de outras formas de receitas criminais vindas da polícia, mas a polícia percebe, a partir do começo dos anos 2000, que se ela dominasse e controlasse os territórios, ela poderia extrair uma série de receitas dessas populações, com conivência dos batalhões e das delegacias, com cobrança de taxa de extorsão de moradores, cobrança de taxa de extorsão dos proprietários de lojas do lugar, do comércio local, a venda de terrenos em áreas protegidas ambientalmente, de imóveis irregulares, organização de monopólios de uma série de mercados, que vão desde o gás, do gatonete e tudo mais, e outros tipos, desde o kit churrasco, aí a criatividade é imensa, até cigarro clandestino, cigarro paraguaio, mas cigarro pirata produzido aqui também no Brasil, e passando pela organização do tráfico de drogas a partir de determinado momento, até o tráfico de drogas passa a ser governado por essas autoridades territoriais. Então, as milícias são justamente esse grupo que governa o crime a partir dos territórios, extraindo o máximo de receita possível e com uma facilidade que é a conivência que tem com as autoridades públicas, né, em diversas esferas. Para a gente contar essa história, a gente tem que contar da cidade do Rio de Janeiro. A gente começa ela em Rio das Pedras, que fica na Zona Oeste, fica próximo da Barra da Tijuca. E a gente tem que falar do 18º Batalhão da Polícia Militar. Eu não queria entrar ainda em Adriano da Nóbrega e Fabrício Queiroz, que são personagens que vão se tornar muito importantes nessa história. Mas como é que começa em Rio das Pedras, e essa história que você reconstruiu, como é que aparecem as primeiras milícias, como é que elas se desenvolvem? Tem Rio das Pedras, de um lado, que é uma região mais nova na cidade, né? E num outro núcleo tem Campo Grande e Santa Cruz, que é mais tradicional, são bairros mais tradicionais, mas mais afastados da zona central e sul do Rio de Janeiro. E Rio das Pedras começa a crescer, é um bairro que começa a crescer quando a cidade do Rio começa a crescer, né? A partir dos anos 60, se criam os túneis e avenidas para ligar a Zona Sul com a região oeste essa área de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Eu li no jornal uma coisa que para mim, como paulista caindo de paraquedas, aí foi surpreendente, que tinha onça andando na Barra da Tijuca nos anos 50, assim, de tão selvagem que era a região, né? E aí, para construir, para erguer tudo que viria a ser a Barra da Tijuca, né? Os moradores começam a morar ao lado, perto da região, né? E começam a formar seus bairros. E a Associação de Moradores do Rio das Pedras é construída e formada com o objetivo de mediar a chegada desses moradores e organizar a habitação nesses bairros. E ganha muito poder, né? Porque eles passam de um núcleo de 500 pessoas para 40 mil pessoas, é quase uma cidade média do Brasil. E com a associação de moradores tendo essa centralidade. A partir dos anos 90, o chefe é morto, depois a mulher dele é morta, e assume esse grupo de policiais que vão começar a administrar isso e se relacionar, inclusive, com os políticos. No caso de Santa Cruz, começa de uma outra forma, principalmente a partir do transporte clandestino e das vans, que começam em 1990. Um grupo de policiais é contratado para fazer segurança de vans, porque tinha aquela disputa das melhores linhas, era um mercado muito violento, e eles percebem que, em vez de fazer segurança, eles podiam ser donos dos negócios, né? Afinal de contas, eles tinham as armas. E também passam a dominar o transporte clandestino e as associações de bairro tendo uma relação mais clientelista, com a população em ascendência muito grande com a população. Então é a Liga da Justiça, a partir daí, que é formada, e no caso da CPI e no caso do Rio das Pedras, é o grupo do Félix Tostes, do Natalinho, do Nadinho, do Rio das Pedras, que vai ser eleito vereador, e são os dois núcleos principais
que vão se transformar muito a partir de 2008 com a CPI das milícias. Aí tem uma outra fase, novas transformações e novas cenas, né? Mas a origem vem um pouco daí. E a expansão ocorre principalmente em Jacarepaguá a partir dos anos 2000, replicando o modelo do Rio das Pedras com a conivência do 18º Batalhão que controlava a região, né? Pois é, vamos... Aí tem um ponto-chave que é essa relação das milícias com os políticos. Você chamou já a atenção que essas associações de moradores, desde o início, lá atrás, desde os anos 60, já tinham uma relação com políticos da cidade e políticos do Estado como fornecedor de voto, né? Bem aquela relação fisiológica clientelista, como você estava descrevendo, né? O vereador, o deputado arranja um asfalto, arranja uma luz, arranja um campo de futebol e de alguma forma a comunidade traz votos. Isso continua com as milícias, só que a relação vai mudando e vai se transformando de alguma forma, né? Como é que é essa relação? Essa relação, ela se transforma quando as milícias passam a se expandir, a dominar os territórios. Nessa eleição municipal, em especial, vai ser muito importante a opressão que eles vão fazer e o risco de elegermos pessoas ligadas à milícia, porque eles têm o poder das armas, né? A quantidade de fuzis é uma coisa que me chamou muito a atenção no Rio de Janeiro, né? Como faz parte do diálogo e da estratégia e da medição do poder político, quantos fuzis você tem numa comunidade, né? Isso me chamou muita atenção. E diante dessa ostensividade, eles proíbem a oposição de fazer campanha, eles proíbem candidatos a concorrer, eles impedem e coíbem pessoas que discordam desse tipo de postura terem voz política, porque eles ficam ameaçados de morrer e as pessoas que são proibidas de fazer campanhas, né? Eu acho que tem a questão do voto, né? Falam, eles obrigam, é difícil você obrigar as pessoas porque o voto é secreto, né? Mas eu acho que essa popularidade e essa grande quantidade de votos é pela proibição de candidatos de oposição se lançarem no território. Se você vai se lançar contra o projeto miliciano, você está arriscado a morrer ou está arriscado a ser punido, está arriscado a ser expulso do território. Não existe espaço para o dissenso, né? Então, eu acho que o mais relevante e o mais importante da gente prestar atenção é que os candidatos dos territórios dominados por milícia vão se lançar se eles tiverem um diálogo ou algum tipo de acordo para poderem ser candidatos. Eu não estou dizendo dos candidatos que dialogam com a cidade inteira, mas muitos desses candidatos territoriais vão ter que ter um recibo, né, no final das contas, por concordar ou pelo menos não afrontar as milícias, o que é muito cruel, né? O que é muito cruel. E como é que... Em que momento que começam os confrontos entre milícia e tráfico? Em que momento que a polícia começa a olhar... Eu estou partindo do princípio, evidentemente, que as milícias são controladas pelas polícias, ou por parte das polícias. Uhum. Em que momento as polícias, ou esse lado podre das polícias, começam a olhar para o tráfico de drogas não mais como uma fonte de arrego, uma fonte de eu vou extorquir um dinheiro daquele cara e não, eu posso assumir o comando daquele morro, eu posso assumir o comando daquela comunidade e começar a fazer muito mais dinheiro com aquilo. Uhum. Olha, é difícil situar no tempo ou identificar um momento exato, né? Mas é entre 2001 e 2002 que a coisa começa a se disseminar. Um dos entrevistados do meu livro, né, que inclusive ele está no primeiro capítulo, que é o Lobo, que é um ex-miliciano que ficou 3 anos preso e que viveu esses primórdios, ele começou a trabalhar em 2002.
e já tinha uma relativa compreensão de que aquilo estava acontecendo e certas alianças entre outros policiais junto com o 18º Batalhão. Então ele trabalhou de 2002 a 2005. Quando ele foi convidado, ele era segurança de uma casa noturna junto com alguns policiais. Os policiais falaram para ele conseguir um emprego que ia pagar mais dinheiro. Ele ainda não entendia direito o que era aquilo. Para ele foi uma novidade, era uma coisa que estava surgindo, aquele modelo de negócio naquele momento. Ele começou a fazer a segurança de uma comunidade pequena, lá na região de Jacarepaguá, chegou a colocar cancela, asfaltar algumas ruas, proibir a droga na época, e ganhava dinheiro com gás, com extorsão de moradores, mas que eles falavam que era taxa de segurança, né? E me dizia, olha, a gente viu o pessoal do Rio das Pedras com cordão de ouro, a gente sabia que eles tinham boas ideias para se ganhar dinheiro, já tomávamos chopp numa choperia lá da Barra da Tijuca, que tinham vários policiais fazendo mais ou menos a mesma coisa. É esse comecinho dos anos 2000 que a coisa começa a se espalhar e a virar uma boa ideia e ser replicada e copiada por vários, né? Com a conivência do grande batalhão de área, que é o 18º, que também tem um papel importante nessa cena. E você faz... se eu não me engano, é um traficante que você entrevista, né, que faz essa observação da diferença da vida do miliciano e do traficante, né? Porque o miliciano Sim. vai na churrascaria que a gente vai. O traficante tem que ficar isolado porque ele tem a cabeça premium, né? É muito diferente ser miliciano e ser traficante, mesmo que você esteja cuidando e vendendo droga, né? Uhum. Pois é. E isso é uma coisa que também eu comecei a perceber quando eu escrevi o livro com a Camila Nunes Dias sobre o PCC, e esse traficante que eu entrevistei voltou a reforçar essa ideia que é muito importante. Eu acho que para entender um monte de coisa, o varejo da droga nos territórios, ele é muito custoso e muito problemático. Se você é traficante e ganha dinheiro no varejo, você precisa pagar arrego para a polícia, você precisa comprar armas, munição, você vive numa guerra constante, tem que pagar olheiro, e o ganho não é tão grande assim, porque a sua receita também não é grande. É difícil você ver um varejista rico que saia do varejo da droga rico. Ou ele morre, ou ele vai preso. E quando volta, ele não tem uma mansão para morar ou dinheiro escondido. Essa grana grande, ela está no atacado, nas fronteiras, que foi o que o PCC percebeu, né? O PCC em São Paulo deu um grande salto a partir do momento que ele deixa os territórios e migra para as fronteiras e passa a atuar na Bolívia, no Paraguai, distribuindo drogas para o resto do Brasil. E distribuindo drogas não numa relação de domínio com os demais estados. Ele é fornecedor. Os territórios ele terceiriza, ele deixa para quem é de direito, quem cresceu nos bairros, os garotos que cresceram nesses bairros e vão ter todos os pepinos do mundo vendendo droga no varejo, né? E no caso do tráfico é a mesma coisa. A milícia não. A milícia ela não vive esse cotidiano de guerra e de operação policial que os traficantes vivem. Eles vivem e ganham receita nesse território com uma relativa sensação de tranquilidade, porque você não precisa encarar essas operações policiais cotidianas, né? Então, eles também têm gastos muito menores e custos muito menores. Vamos para o 18º Batalhão? O que é esse 18º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro? Onde que ele fica e qual é a relevância dele na história das milícias? O 18º Batalhão é o batalhão de Jacarepaguá. E a região de Jacarepaguá é justamente para onde se expande as milícias, seguindo o modelo do Rio das Pedras, né? Recentemente houve, inclusive, uma série de denúncias que foram publicadas agora, voltando a falar do 18º Batalhão. Essa ligação deles com a milícia até os dias de hoje, né? Depoimentos que foram divulgados. Esse entrevistado, que é o primeiro entrevistado e que abre o livro, né? Que é esse ex-miliciano, ele conta várias parcerias. Ele chegava a entrar no 18º Batalhão, sair com armas, usava uniformes deles, né? E para mim foi bem interessante, porque eu estava querendo contar a história das milícias, mas querendo tentar também entender a eleição do Bolsonaro.
e ele me deu o gancho necessário para puxar o novelo, para e tentar entender a história de alguns personagens ligados ao Bolsonaro nesse percurso, que é o Fabrício Queiroz, que é cria do 18º Batalhão, né? A carreira do Fabrício Queiroz foi feita nos anos 80 e começo dos anos 2000 no 18º Batalhão, com uma série de ações suspeitas. Ele era um policial que foi envolvido numa série de ocorrências problemáticas, né? Desde suspeitas de arrego contra extorsão de traficantes e tudo mais. E a partir de 2003, que lá no 18º Batalhão também, ele vai trabalhar com o capitão Adriano, o então tenente capitão Adriano da Nóbrega, e matam uma pessoa junto em Cidade de Deus, criando o início de um laço que seria mais uma das histórias absurdas da polícia e da violência do Rio, se eles não fossem tão próximos e não estivessem estritamente ligados ao gabinete da pessoa que iria se tornar presidente do Brasil, né? Pois é, o Bolsonaro já conhecia o Queiroz, né? Desde os tempos do Exército. Essa relação era mais antiga. Eu estou falando do presidente, né? Do Jair. Eles foram companheiros de Exército. Sim, em 84, né? E o Queiroz, inclusive, eu vim saber depois, eu não sei nem se eu cito no livro, mas que ele foi motorista do Mourão, né? No Exército. Você então, cita isso no livro? Cito, né? Cita. Que é curioso, né? Isso também. Mas, sim, eles se conhecem no Exército, o próprio Bolsonaro diz, né? Ele conta isso, e ele assume, ele conta a amizade antiga que ele tem com o Queiroz, que ele sugere ao Queiroz entrar para a polícia, né? Então, o Queiroz entra para a polícia seguindo o conselho do Bolsonaro, nos anos 90. E aí, eles mantêm essa relação próxima de amizade, e quando os filhos dele, do Bolsonaro, começam a aproveitar o nome do pai, o prestígio do nome do pai entre os militares, entre os policiais e os familiares, o Flávio, para fazer campanha a deputado estadual, está com 22 anos. Você vê, um garoto saído de um condomínio da Tijuca, né? Ele cresceu na Tijuca, tinha 22 anos, era inexperiente, e o Queiroz vai ajudar a fazer esse meio de campo com a base bolsonarista, de votos bolsonarista, e também passa a ser o homem de confiança do Bolsonaro para cuidar do mandato do filho, né? Muito garoto ainda, e até ser contratado oficialmente para o gabinete em 2006. Mas aí começa a ligação mais entranhada mesmo, né? Isso eu acho que é uma coisa que vale talvez a gente deixar até claro para quem está assistindo. A base política, a base eleitoral do Bolsonaro, quando deputado federal, no Rio de Janeiro, eram policiais e o baixo oficialato e soldados das Forças Armadas. Quer dizer, não era um candidato dos majores e coronéis e generais. Era a turma do chão do quartel, né? E principalmente das polícias. Ele era um candidato que fazia aquele papel meio, não sei se a referência já se tornou antiga, mas um cara meio alborguete, né? Daqueles caras de programa policial, de bater o cacetete na mesa e programa policial de televisão, né? Que tem, eu acho que em tudo quanto é estado no Brasil tem esse tipo de programa de TV em que você, em essência, tem uma cobertura policial que está consistentemente falando, em essência, o discurso: o bandido bom é o bandido morto. Né? Esse era o discurso do Bolsonaro. O Queiroz, policial... Diga, você ia fazer um comentário. Sim, só para breve, tinha esse lado do discurso, mas ele também tinha esse papel de sindicalista de luxo das Forças Armadas e dos militares. Então você tinha essas pessoas que achavam que bandido bom é bandido morto, tal, essas pessoas com medo, que acham que a violência vai deixar o bairro mais seguro. E, por outro lado, você tinha toda a família militar. Então tinha também os oficiais que querem uma aposentadoria muito boa, que tudo mais, né? Então ele tinha esse papel de sindicalista de luxo e do populista que trabalha com medo. Isso, é o deputado
Da corporação, né? É o deputado corporativista. Eu sou o deputado que garante coisas para a família militar. Então, a lógica dele, quando ele faz um filho vereador na cidade do Rio, um filho deputado estadual e ele deputado federal, a lógica é essa. A lógica é, eu tenho esse grupo de eleitores, eu consigo preencher cargos nesses três níveis, porque são os mesmos eleitores. Agora, você estava falando, você contou, esboçou um pouco aí. Fabrício Queiroz deixa o Exército por sugestão do Bolsonaro e vai fazer concurso, entra na Polícia Militar. Ele, no 18º Batalhão, que é o batalhão que nasce esse naco da milícia de Rio das Pedras, né? Não naco do Rio Velho, né? Santa Cruz, Campo Grande, mas esse naco do Rio Novo, Barra Jacarepaguá. O Queiroz ali pega a transição, né, da antiga polícia do Arrego para a polícia miliciana. Como é que é esse movimento? Como é que é essa história? Eu acho que ele não chega a pegar a milícia propriamente dita, né? Ele é mais old school, né? Ele é mais o policial que ganhava dinheiro com as velhas práticas, né, de arrego, espólio de guerra e chantagem a traficantes, que era como os policiais da época ganhavam dinheiro, principalmente voltados a traficantes, alguns traficantes da Cidade de Deus, que era o grande centro, né, de recursos do tráfico que os policiais usavam. Só que a questão é que o Fabrício ele fica amigo do Adriano, e o Adriano vai se tornar um dos maiores bandidos da história moderna do Rio de Janeiro. Né? O Adriano, que era muito mais jovem, né? Que era mais jovem, e ele oferece uma commodity nessa cena, que vai ser muito importante, principalmente a partir de 2004 e 2005, que acontece o seguinte: você tem, tradicionalmente, uma história da contravenção no Rio, que é muito poderosa e muito bem organizada, feita pelos patronos, com uma influência cultural, inclusive, nas escolas de samba e tal, mas eles começam a envelhecer e morrer. Né? Eles tinham organizado e dividido o território e começam a envelhecer e morrer. Os filhos deles vão começar a travar guerras muito sangrentas pelo espólio dos pais. E nesse momento, o Adriano tinha sido preso depois de ser acusado de matar uma testemunha em Parada de Lucas, que iria contar que ele e um grupo de policiais estavam extorquindo moradores de lá. Né? E aí ele mata essa testemunha, é preso, e dentro da prisão, percebendo que a carreira militar dele ia ficar ruim, né? Ia ser atrapalhada por essa prisão, ele começa a ser o headhunter, o RH, o Relações Públicas, de matadores para esses grupos de bicheiros, de filhos de bicheiros, que estão numa guerra sangrenta contra os pais. E a partir daí ele começa a montar o escritório do crime, em associação com a contravenção. A polícia e os investigadores de homicídios fecham os olhos para essas mortes que eles vão praticar. Ele passa a ter uma ascendência muito importante em Rio das Pedras e a vender imóveis e apartamentos em áreas protegidas ambientalmente, passa a ganhar dinheiro com o jogo, passa a atuar em diversas frentes. Um dos sócios dele no escritório do crime vai ter sociedade com o Fernandinho Guarabu, no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, que é um dos principais traficantes do Rio, inaugurando essa ideia de associação de milícias com traficantes. E, além disso, é uma pessoa muito perigosa. Né? Eu estava conversando com alguns policiais que cobriram a CPI das milícias, e eles falaram, olha, o Adriano, todo mundo sabia que ele era um super bandido do Rio, e ele é o tipo da pessoa que, se você encontrasse com ele na rua, você tinha que sacar o revólver porque ele estava na sua frente para te matar. Então, era conhecido das pessoas. Né? E, a despeito disso, em 2016, primeiro em 2006, o Flávio contrata a mulher do Adriano para trabalhar no gabinete dele. Depois de todo esse envolvimento em todas as esferas do crime, como um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro, em 2016, a mãe do Adriano é contratada para trabalhar no gabinete do Flávio, né? Sendo que todo mundo na polícia já sabia da fama do Adriano dentro do crime.
Então, o Adriano e as ligações do Adriano com Queiroz e a ligação do Queiroz com a família, esse elo e essa proximidade é o que é mais assustador. Eu fico pensando, se fosse um vereador do interior de uma cidade pequena do Nordeste, eu já ia ficar escandalizado, né? Com o presidente do Brasil, então nem se fale. Você comenta, inclusive, no livro, o Flávio chega a dar a medalha Tiradentes, que é a principal honraria da Assembleia Legislativa do Rio, para o Adriano, com o Adriano preso por homicídio. Né? Ele não recebe porque ele está em cana, ele está na cadeia. O Adriano não é o único miliciano que o Flávio premia. Na verdade, a carreira como deputado estadual do Flávio Bolsonaro é o tempo todo fazendo discurso pró-milícia e honrando, dando essas honrarias de Assembleia, de deputado estadual, para milicianos. Qual é a mensagem que ele está... Com quem que ele está falando? O que ele está dizendo aí? O que é a mensagem política dele aí? Me parece que, inclusive, essas medalhas ele dava depois da acusação de homicídios, em alguns casos, né? Depois que o policial era acusado de homicídio, ele ia lá e premiava, né? Me parece que é uma lealdade incondicional de aliados de guerra. E se a pessoa usa arma, eu estou ao seu lado, eu sou seu aliado, porque a gente está nessa mesma guerra contra os inimigos que são os pobres, negros, traficantes, moradores de favelas, e eu te entendo. Porque a gente é aliado, eu sou um aliado incondicional, você pode fazer o que for preciso para vencer essa guerra e eu estou do seu lado. Eu acho que essa mensagem dá apologia ao paramilitarismo, né? Então, você pode cometer crimes nessa guerra e eu te apoio, que é um pouco dessa ideologia miliciana. A despeito da lei, eu estou do seu lado e a gente vai restabelecer a ordem, uma autoridade por meio da violência. Inclusive, o próprio Bolsonaro fala uma vez no Congresso que queria importar um grupo de extermínio da Bahia para matar bandidos no Rio, né? Essa apologia à violência paramilitar é o que faz a carreira deles, né? A carreira política deles. Bruno, como é que o assassinato da vereadora Marielle Franco se encaixa nessa história? Como é que o Elcio se encaixa nessa história? E o Rony Lessa, o Elcio Rony dirigindo, Lessa. o Rony Lessa atirando, né? O que mais me surpreendeu nessa história da Marielle, do assassinato da Marielle e do Anderson, em março de 2018, foram duas coisas. Primeiro, ocorreu um mês depois da intervenção militar. Isso já me chamou a atenção. Eu lembro que quando aqui em São Paulo eu soube, eu falei, não é possível que eles tiveram essa ousadia, porque uma coisa que é muito recorrente na cena criminal é uma certa... são muito pragmáticos, porque eles não querem ser presos e querem ganhar o máximo de dinheiro possível. Aqui nas redações do Rio, o estar pasmo era equivalente. Ninguém acreditava naquilo. Porque houve Olimpíada, Copa do Mundo, os criminosos se retraem nesses momentos, né? Eles não compram eco, desde a Eco 92, né? Já era assim. E a gente estava com um momento, todos os holofotes da imprensa voltados para o Rio e o exército presente, né? Então era como se a milícia, e a gente depois soube que eram paramilitares que mataram, dissessem quem manda aqui no Rio somos nós, não importa o exército, não importa nada. Eu imaginava que essa desonra, esse desafio ao exército, iria fazer o exército mexer todos os pauzinhos para tentar fazer um tipo de intervenção nos batalhões dominados pela milícia, nas delegacias, e fazer uma espécie de reestruturação da polícia, né? E fazer tudo o que fosse possível para descobrir quem tinha matado a Marielle. Mas não foi isso que ocorreu, né? O Braga Neto, que era o responsável pela intervenção,
E para piorar, depois dos dias seguintes, houve todo aquele trabalho de muitas pessoas ligadas ao que viria a ser depois o gabinete do ódio. Passaram a espalhar fake news sobre a Marielle, né? Aquela coisa degradante, né? Aquela coisa deprimente. Ela estava ainda sendo enterrada, começam a inventar mentiras, né? Uma coisa muito, muito escandalosa, baixa moral, assim, uma coisa terrível. E essas pessoas, e o próprio presidente que está ligado a isso, assume a presidência, e um apologista a essa violência paramilitar assume a presidência, e o Braga Neto vai ser um dos homens fortes, né? Junto com todo esse grupo militar que fazia parte dessa patota, né? Isso é uma coisa que me chama a atenção. Outra coisa que eu acho bem importante nessa cena do assassinato da Marielle é que no primeiro momento se imagina que é um crime perfeito, né? Que não se sabia quem tinha matado. Aí arruma-se um falso culpado, que é o Marcelo Siciliano e Orlando Curicica, depois de 2 meses entregam para a polícia os falsos culpados da morte dela. A partir daí, o Orlando Curicica, percebendo que está nas cordas, ele resolve falar. E ele conta a história de 10 anos de assassinatos que aconteceram, que eram iguais aos que tinham vitimado a Marielle e o Anderson, com os mesmos procedimentos, as mesmas armas, até o mesmo tipo de rajada usada. Ou seja, quando o assassinato da Marielle acontece, do Anderson, no dia seguinte já tem 10 anos de assassinatos que poderiam indicar 3 ou 4 principais grupos de suspeitos. E a polícia finge que isso não existe. E dá de barato e começa a se vender a história de que era um crime muito bem planejado e que eles não tinham nenhum tipo de suspeita, né? Então, uma coisa que vem à tona, que o caso da Marielle ajuda, é essa relação próxima que a divisão de homicídios e que o assassinato, o mercado de assassinatos que havia sido criado no Rio de Janeiro, uma espécie de pistolagem 2.0, alguma coisa assim, feita por pistoleiros vindos egressos do BOPE, com cursos de sniper e com ligação com os investigadores de homicídios que mantinham os crimes deles impunes, né? Esse comércio da morte no Rio, para mim, foi muito surpreendente o envolvimento dos investigadores nesse caso. E para mim a pergunta que ficou é a seguinte: por que alguém mandaria matar a Marielle 1 mês depois da intervenção? É óbvio que está sendo investigado, agora já tem alguns principais suspeitos, já se falou de Domingos Brazão, agora está se falando em Cristiano, eu esqueci o sobrenome dele, lá da região de Curicica também. São alguns dos nomes que foram citados, mas a minha pergunta é a seguinte: será que eles atuaram para benefício do grupo deles criminoso, do grupo deles? Então, no caso, inclusive, o Rony Lessa, será que eles estavam tentando alguma ação estratégica miliciana? E qual que é a minha pergunta? Eles ficariam muito visados, isso seria prejudicial, me parece uma hipótese que eu não engulo. Ou eles estariam se vingando de alguma ação política, talvez a proximidade da Marielle do Freixo, que fez algumas ações que ajudou a fragilizar o grupo, será que eles estavam tentando se vingar dela? Ou poderia haver algum tipo de motivação política relacionada à fragilização do Exército e das Forças Armadas na intervenção? Porque qual que foi a história que a gente se esquece? Quando começa a intervenção, é uma medida que o Temer tira do bolso, no momento que a reforma da Previdência tinha se fragilizado, e ele não tinha como se cacifar para a eleição de 2018. Ele estava muito fragilizado e estava tentando, de alguma forma, conseguir barganhar um apoio político maior na eleição. E ele tira essa intervenção da cartola. O Exército, que já vinha criticando o Temer abertamente, fica indignado com a intervenção por ser usado por um político visto como corrupto para ganhar cacife na eleição de 2018. Então, até que ponto uma linha dura, insatisfeita com a nova república e com esse momento, voltaria a repetir algo que eles já faziam desde 82, 81,
Não é uma afirmação de forma alguma, porque não existem elementos suficientes para afirmar qualquer coisa, mas é uma pergunta, né? Em 81, 80, explodiram mais de 40 bombas no Brasil, e muitas delas no Rio de Janeiro, culminando com o atentado do Rio Centro, que explodiu na bomba no colo de 2 militares, para tentar reverter a abertura que estava acelerada depois da lei da anistia, da redemocratização, eleição de Brizola e tudo mais. Qual que era a estratégia? Você começa a explodir bombas, cria uma sensação de medo e de desespero das pessoas, e assim você pede um governo mais duro e mais forte. Né? Foi essa a estratégia do momento. E essa linha dura permanece na história, junto com os grupos vigilantistas, de extermínio, junto com o jogo do bicho. Até que ponto, nesse momento da intervenção, quando você tem um exército desacreditado, porque o presidente corrupto vai tentar se reeleger usando o exército, ou vai tentar ter um cacife eleitoral maior em 2019 usando o exército, e os próprios militares já vinham denunciando o Temer, até que ponto algumas pessoas que dialogam nesse universo paramilitar e da linha dura pensou em criar algum tipo de confusão para desmoralizar o exército durante a intervenção? É uma pergunta que eu faço, mas eu acho que é uma pergunta que faz sentido diante do histórico que a gente tem desse tipo de ação e diante das pessoas que estavam envolvidas com o assassinato da Marielle, não que tenha sido algo orquestrado, mas poderia ter sido uma iniciativa da própria linha de frente desses grupos para criar um ambiente desfavorável aos comandantes da intervenção, né? E politicamente aos representantes do governo da época, né? Que era muito mal visto pelos militares. É uma pergunta, e essa pergunta nunca foi enfrentada e nunca foi muito levada em consideração nas investigações. Mas eu acho que uma pergunta interessante, uma hipótese interessante da gente prestar atenção. Deixa eu... o Rio Centro foi exatamente isso, né? É uma tentativa de desestabilizar o governo Figueiredo. Pelo grupo, não que tenha sido ordem do Newton Cruz, você cita o Newton Cruz, mas pelo grupo que estava embaixo do Newton Cruz, né? Que era esse grupo descontrolado. Aí, Adriano da Nóbrega é executado. Por que ele foi executado? Né? Isso não é algo sobre o qual paira dúvida. Todas as características são de execução. O advogado dele vê um caminho para o habeas corpus. É assim que você descreve. Quer dizer, ele teria a possibilidade de se entregar. E ele é alguém que teria informação suficiente, cara, para negociar uma delação, né? E de repente negociar condições de ter uma vida, Bruno. Para alguém que fez o que ele fez, era uma possibilidade. Ele decide não se entregar para o advogado e se entregar à justiça, fala que está com medo e é executado na mesma semana. Como é que você lê isso? De fato, é muito isso que você descreveu, né? É difícil a gente especular, né, sobre o que ele dizia. Tem gente querendo eu não vou sobreviver. Tem muita gente querendo me matar, né? Então não posso me entregar. E a gente não sabe se ele foi executado de fato ou se ele reagiu e foi quase uma ação suicida também, sabe? Ele começou a disparar contra os policiais e os policiais acabam executando ele. O que é inegável é que foi uma ação completamente estapafúrdia, porque você tem 70 policiais cercando uma casa, você pode esperar 48 horas, né, que ele não vai fugir. Então, se precipitar daquela forma, de fato, foi um equívoco enorme, e ainda mais com uma testemunha imensa, né, para falar. Agora, me parece que ele era dessas figuras, assim como é o Fabrício Queiroz, cuja moralidade e cuja essência é muito ligada à lealdade, né? Masculina, de guerreiro, de guerra.
e que prefere morrer a ser visto como um delator, né, como um cagueta. Nessas cenas de confrontos e de guerra, eu acho que isso costuma ser bastante comum. O próprio Rony Lessa, né, ele está muito tempo calado, está muito tempo quieto, apesar de todas as acusações que existem contra ele. Então, e a própria, você vê no próprio exército, né, isso faz parte da tradição das Forças Armadas, inclusive, né, esse pacto de silêncio que houve durante décadas, né, de silêncio depois de tudo que foi feito no combate à guerrilha durante a ditadura militar. Então, isso é uma espécie de código de honra entre os militares que é muito valorizado, né? Então, eu acho que me parece que o Adriano era uma dessas figuras, assim, sabe? Que eu prefiro morrer do que ser visto como um traidor, do que ou se passar um tempo na cadeia. Vamos lá para a guerra, vamos lá para o confronto. Você acha que há uma omertá, uma coisa assim? Eu acho que é mais por aí. Um araquiri, qualquer coisa, assim, sabe? Uma coisa meio honra de guerreiro, assim, sabe? É engraçado. Você faz um histórico partindo da ditadura militar. Por conta do meu pé escrevendo sobre o tenentismo e depois sobre o integralismo, eu tenho muito vivo na cabeça esse Brasil do início da República, né? E você sempre tem nas ditaduras brasileiras essas figuras. O Ustra é, na ditadura militar, o que Felinto Miller foi na ditadura do Getúlio. Você tem essa figura que é a figura da violência. É a figura que cuida do porão. E lá tem tortura, lá tem sadismo, e eles sabem as pessoas que eles escolhem para atuar. Existe, para os líderes autoritários brasileiros, você precisa dessa figura, mas você trata essa figura à distância. Tipo, mesmo um Médici, que foi o general-presidente que lidou com mais tolerância com a barbárie do regime, mantinha uma distância do porão, né, dos Ustras da vida. Um Ustra não subiu, entendeu? Ele não passou de coronel. E isso é o Exército Nacional dizendo o que acha de o que o Ustra fazia. Tem uma das coisas que me surpreendem na eleição do Bolsonaro é o seguinte: essa violência que ele representa, essa ideia tão brasileira de que o povo você controla com violência. Você tem uma hora ali que um tipo de gente... Você só controla esse negócio de lei, esse negócio de Estado. Não é assim que você resolve. Você espera a noite cair e a gente resolve. Isso é um traço forte da cultura brasileira. Isso está presente, mas isso sempre foi lidado com disfarce. É diferente de como é na Argentina, é diferente de como é no Chile, em que a coisa era feita abertamente, era uma política de Estado declarada. Aqui no Brasil, era política de Estado, mas era disfarçada. É como se houvesse uma barreira invisível entre quem está no comando e quem está no porão. O Getúlio tinha o Felinto Miller, o Médici e o Geisel tinham o Ustra, mas um lá, um cá. Não se misturavam, não se... Então, mesmo quando você tem generais como Silvio Frota, como o Newton Cruz, são generais que são vistos pelos outros generais como caras... Esse aqui é esquisito. Ele não mantém a média. Bolsonaro é muito esquisito como presidente da República. Ele é tão... me parece anti-brasileiro. Não é que eu não reconheça nas ideias que o Bolsonaro representa o Brasil. Aquilo são ideias brasileiras. Aquilo é Brasil em estado bruto. Mas, em geral,
gente como Bolsonaro, gente como Queiroz, gente como Adriano da Nóbrega, eles estão a serviço dos homens que mandam, mas eles estão a serviço dos homens que mandam, eles não são os homens que mandam. Tem uma transformação aí. Talvez tenha sido uma transformação acidental. Você lê de alguma forma isso? Você acha que o que eu estou falando faz algum sentido? Como é que você... Não, totalmente, concordo com você. Você tem um cinismo, uma forma cínica de lidar com isso, né? Mantendo as aparências. E o Bolsonaro, se tem um lado interessante, e talvez que a gente possa ver com certo otimismo, quer dizer, não com certo otimismo, mas pelo menos como redução de danos, esse momento que a gente está vivendo, é que a gente está se olhando no espelho pela primeira vez de forma honesta, porque assim, ele falava sobre as coisas que ele acreditava, né? Coisas que os militares nunca tiveram, como você disse, coragem de dizer em público. Ele chegou a falar numa CPI do Banco Central com o Chico Lopes, ex-presidente do Banco Central, de que ele iria falar se ele fosse pendurado no pau de arara, falava que no Carandiru morreram poucos, tinham que morrer 1.000 pessoas, defendia ostensivamente a tortura como método de investigação, coisas que os militares não eram capazes de fazer, né? Durante muito tempo nunca ganhou muita visibilidade, ou pelo menos entre uma meia dúzia de malucos que elegiam ele, a família, deputados, né? Mas, de fato, alguma coisa acontece em 2018, né? E a partir desse momento a gente assume um lado que estava meio adormecido, ou ficava nas sombras, numa espécie de subconsciente, assim, e a gente se olha no espelho e percebe os nossos ódios e nossos conflitos e toda a história muito violenta do Brasil, e pela primeira vez isso está escancarado na nossa cara, e a gente fala, caramba, a gente não é a França, a gente não é a Inglaterra, a gente não é a Suíça, a gente é o Brasil, e tem muita coisa muito mal resolvida aqui, né? Esse ódio todo está escancarado. E o Bolsonaro, de alguma forma, ele simboliza essa percepção de que, de repente, a gente viveu num país que não se fez, que está acontecendo e que a gente está insatisfeito, alguma coisa deu errado, a gente está muito frustrado, é uma depressão coletiva, e a gente fala, gente... você tem um lado quase meio suicida de escolher um cara que quer promover a guerra contra a própria população, né? Vamos nos destruir, vamos matar uma parte dos brasileiros, né? É quase uma reação diante dessa depressão coletiva e autodestrutiva, né? Muito triste, mas pelo menos a gente está se vendo, a gente está vendo, caramba, a gente é esse país e vai ter que lidar com esses sentimentos, com esses ódios, com essas sombras, como a gente nunca tinha visto, né? E nunca tinha ficado tão escancarado. Então, eu vejo, não sei você, Pedro, mas eu vejo o jornalismo também como uma espécie de terapia, né? Quando a gente vai no terapeuta, a gente olha para dentro e racionaliza sobre as nossas sombras, sobre os nossos ódios, sobre os nossos medos, para amadurecer. Né, um olhar interno que a gente tem. Eu acho que o jornalismo faz esse exercício de olhar para dentro e ver as nossas sombras, os nossos conflitos, para racionalizar sobre eles e amadurecer também. Então, eu acho que a gente tem esse momento da coisa estar vindo à tona, sabe? A gente viveu uma histeria coletiva aí que as coisas vieram para fora e pela primeira vez os nossos monstros estão em público. Eu sinto isso, sim. Assim como eu sinto meio que uma missão de resistência democrática, sabe? Uhum. Não pode deixar a nova república morrer. Quer dizer, ela morreu, mas não pode deixar que dessa vez a transição migre para uma ditadura, entendeu? Que venha um próximo regime, mas que seja uma democracia ainda. Bruno, deixa eu te fazer, a gente já passou da 1 hora, deixa eu te fazer uma última pergunta, que você deve estar cansado também. Você que já conhecia profundamente tanto a estrutura criminal de São Paulo quanto a estrutura policial de São Paulo, foi apresentado aos seus equivalentes fluminenses. Talvez mais cariocas que fluminenses.
Dá para salvar a polícia do Rio? Eu acho que tem que dar um jeito, né? Eu acho que dá. Quer dizer, é difícil, é um desafio. Eu acho que a gente tem que assumir o tamanho do buraco e o tamanho do desafio. Mas o Rio de Janeiro tem uma sociedade civil. Agora à tarde eu estava participando de um seminário da rede de pesquisadores fluminenses atuante, uma vitalidade enorme. A cultura do Rio de Janeiro é a alma do Brasil, é a vanguarda desde sempre foi. Então você tem uma cidade, um estado muito criativo, muito forte, fundamental para a história do Brasil desde sempre. E a gente tem que encontrar uma solução. Eu acho que se o Rio de Janeiro e se a polícia do Rio de Janeiro não vingar, o Brasil não vinga. Então é um desafio nacional. O Rio é fundamental para tudo que o Brasil é. Eu acho que nenhuma cidade sintetiza tanto o Brasil como o Rio de Janeiro. Eu acho que um dos nossos grandes patrimônios culturais, né? E é uma luta. Eu acho que sim, não tem... Enfim, se a gente não acreditar, o que resta, né? Eu acho que sim, sem dúvida. Eu acho que a civilização vai vencer a barbárie. Talvez eu esteja sendo ingênuo, mas otimismo é a última coisa que nos resta, né? Bruno Paes Manso, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Não vai ficar deprimido, viu? Não vou, não. Como diz o Mário Sérgio Conte, disse que é o livro mais triste do ano. Eu tô falando, dando alerta de gatilho para quem for ler meu livro. Cara, eu acabo de escrever sobre fascismo, relaxa. Tô falando para quem, né? Não, Bertolt Brecht tinha uma frase de um poema dele, 42, 43. Eu não vou deixar que a amargura apague a brasa do meu charuto, então vamos nessa. Valeu, Bruno. Um abraço, cara. Valeu, meu. Abração, Pedro. Falou, tchau, tchau.